E aí pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente trouxe um vídeo aqui super interessante e a gente vai tentar responder uma pergunta que é: qual é a idade correta ou qual que é a melhor idade para congelar óvulo? Acho que ficou bem legal porque a gente levantou aqui, a Nicole levantou uma série de pessoas que publicamente falaram um pouco sobre congelamento. Então, algumas coisas vão ser bem interessantes. Você não está sozinha, acho que quando famosos falam um pouquinho sobre si ali, é bem interessante. E a gente vai tentar discutir um pouco quais são os principais motivos por que as pessoas congelam e como você deveria considerar o congelamento, por que você deveria congelar ou decidir em congelar óvulos. Então, depois desse vídeo, eu acho que você vai ter bastante informação ali para saber se você deveria congelar para você mesmo ou não, beleza? Então, e vou tentar responder a idade ideal. Bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, tem dois gráficos que eu levantei em trabalhos científicos que são muito importantes. Acho que, basicamente, quando você tenta responder a idade ideal, você tem que tentar responder duas coisas. Primeiro, qual que é a chance de engravidar? Lembra sempre porque o drive principal é querer ou não ser mãe lá na frente. Se a resposta for sim, ou eu tô na dúvida, basicamente você deve congelar. Se a resposta for não, e se você tiver isso muito claro na sua cabeça, a resposta é: você não deveria congelar. Bom, basicamente, até nessas pacientes que verbalizam o não ali, a gente perguntou: olha, você tem realmente certeza? Porque quando chegar lá na frente pode ser que você não consiga. Então, qualquer dúvida, você ainda não tem prole constituída. E é uma coisa bem interessante. Você pergunta para as pessoas que têm lá 2, 3 filhos: pô, você quer ter mais filhos? As pessoas respondem não. Você pergunta se você está com dúvida. Fala: não estou com nenhuma dúvida, não quero ter mais filhos. Existem, claro, algumas pacientes que realmente não têm dúvida, elas não querem. E se a resposta for tô na dúvida ou quero, você basicamente tem indicação. E a segunda pergunta que a gente tem que responder é: basicamente, esses óvulos que eu estou congelando hoje, quais são as chances que eles vão me dar lá na frente de engravidar e quais são os riscos de doença? Acho que esse é um ponto principal. Então, nessa primeira tabela que eu trago aqui para vocês, tem o risco de síndrome de Down pela idade. Só para vocês terem uma ideia, aos 20 anos de idade, 1 para 2 mil, ou seja, a cada 2 mil mulheres que nascerem, que tiverem filho, uma vai ter síndrome de Down. E aí a gente tem várias idades, né? Vou pôr essa tabela aqui grande para vocês darem uma olhadinha. 25 anos, por exemplo, é 1 para 200, vamos ver algumas idades aqui. Bom, com 35 anos de idade, é 1 para 350. O que significa 1 para 350? Significa basicamente 0,3% de chance de ter algum filho com síndrome de Down, o que seria uma chance de 99,7% de chance de não ter. Aos 40 anos de idade, essa chance cai para 1 para 100, ou seja, a cada 100 mulheres que tiverem um filho aos 40 anos, uma vai ter Down. Então, já começa a ser uma chance real, é uma chance que basicamente tem uma estatística importante, que é mais ou menos 1%, a cada 100 mulheres uma vai ter. Então, a discussão do congelamento, ela gira muito próximo ali dos 30 aos 35, algumas pessoas dos 35 aos 40, e a gente sabe realmente que quanto mais precoce, melhor. Então, a primeira informação importante: quanto mais precoce, melhor. Esse sem dúvida nenhuma. A gente também sabe que se você estiver muito jovem, você não vai conseguir decidir, principalmente porque existe uma contradição. Quanto mais jovem você é, menos poder aquisitivo você tem, e a gente sabe também que existe um custo envolvido no processo, beleza? Então, colocando os riscos na tabela, que a gente sempre fala ali que depois dos 35, os 36, até os 40 seria a janela que a gente chama de janela de oportunidade. Quanto mais precoce, melhor. A segunda tabela que eu estou mostrando aqui para vocês agora, vou pedir para a Nicole colocar agora, desses óvulos que eu congelei, quantos vão formar embrião e qual é a chance desses embriões serem geneticamente normais. Lembra sempre que são os embriões geneticamente normais que geram a gestação e que a gestação vai em frente até o finalzinho. Então vamos lá. Por exemplo, a gente tem uma média geral, e claro que isso depende da qualidade do sêmen ali que você vai usar na época, mas a cada 3, 4 óvulos a gente tem um blastocisto. Então podemos fazer mais ou menos essa ideia geral de que a cada 10 óvulos que a paciente congelar, ela vai ter ali 2, 3 blastocistos. É claro que medicina não é matemática, existem pacientes com 10 óvulos que formam 5, 6 embriões, existem pacientes com 10 óvulos que formam um embrião, às vezes nenhum, depende muito da qualidade do óvulo, tá bom? Mas vamos pegar uma média entre as pacientes que a cada 10 óvulos a paciente vai formar 2 ou 3 embriões.
E aí você vai pegar a idade que você congelou, esse gráfico aqui em cima mostra que se você congelou aos 35 anos de idade, você tem 40% de chance desses embriões serem aneuploides. O que significa que se você tiver 2 ou 3 embriões, você tem uma chance real, 40% em cada uma delas, né, ou 60% de não ter alterações de serem euploides. Então você tem uma chance real de ter pelo menos um embrião euploide e esse embrião ter uma chance real de gerar gestação. Se você faz isso aos 40, você já vê que você tem 60 e poucos por cento de chance de ter um embrião aneuploide. Então essa janela realmente é real. E vocês podem olhar como a curva inclina dos 35 para frente. Muito próximo de você ter 90% dos embriões alterados aos 43 anos de idade. Esse gráfico é real, né? Aos 43 anos de idade, 90% dos embriões biopsiados que a paciente vai formar vão ser alterados geneticamente. Então isso é super importante. E uma outra coisa super interessante é que aos 43 você tem 90% de chance de ser aneuploide e você tem quase 50% de ter mais de uma alteração. A gente põe aqui um erro duplo ou um erro triplo, né? Aqui é uma palavra forte, mas basicamente o seu embrião ter 3 problemas ao mesmo tempo. Você tem quase 40% de chance de ter 3 problemas ao mesmo tempo. Bom, muito bem, a gente já discutiu um pouco da idade. Então, qual que é a idade ideal? A gente falou quanto mais cedo melhor. A gente imagina que socialmente vai estar muito próximo da década dos 30 anos, entre 30 e 40. Abaixo dos 35 cada ano que você ganha muito sucesso. Acima dos 35 cada ano que você ganha, você perde muito sucesso. Então, lembra que essa marca 35 para baixo ou para cima são os 2 divisores de água. Beleza. O último ponto que a gente tem que discutir são os motivos, e aí a gente vai usar algumas pessoas famosas para tentar responder por qual motivo que essas pessoas congelaram óvulos. E aí vocês vão poder ver se isso cabe para vocês, se faz algum sentido na vida de vocês. Então vamos pegar algumas pessoas famosas, a gente pode falar o nome delas porque elas tornaram público essa informação delas aqui. Então a gente pode inclusive falar, a gente vai inclusive falar onde que elas relataram isso, que vocês vão achar muito interessante. Vamos lá, Paola de Oliveira, todo mundo conhece a Paola de Oliveira, várias novelas, uma atriz super conhecida e super talentosa. Em 2020, no programa Saia Justa do canal GNT, então aquelas conversas informais que a Saia Justa, que é um programa super legal, relatou que congelou os óvulos por não por vontade, mas por recomendação médica. Então aqui está o primeiro ponto, que é um assunto super interessante. Os médicos, eles têm que cada vez mais indicar para os pacientes, porque muitas vezes essa informação não chega na paciente. Então o médico tem a obrigação de comentar com ela: olha, eu realmente acho que você deve congelar por recomendação médica, por causa de todos esses gráficos. Então vocês estão assistindo aqui, essa informação vai passar, mas os ginecologistas trabalham com isso todos os dias, né? Ginecologistas, urologistas, médicos da família, assim por diante, eles podem orientar então por recomendação médica. O seu corpo não está bem, que abre aspas, né? O seu corpo não está bem, as pressões que você está carregando, o estresse do seu trabalho, estão relatando que como ela está envelhecendo mais pelo estresse do trabalho ali, ela deveria congelar óvulos, beleza? Segundo caso aqui, Paula Burlemack, aos 56 anos de idade, ela relatou que ela tem o óvulo congelado desde os 40 e ainda não utilizou. Essa é uma coisa super interessante, porque vou usar quando? Quando você quiser. Você vê que existem óvulos na literatura, embriões na literatura que foram gerar a gestação 30 anos depois. Então, quanto mais precoce você tiver seus óvulos congelados, mais lá na frente você vai poder usar. Aos 40 anos de idade, a Ana Carolina tem óvulos congelados desde os 42 anos de idade. Ela revelou isso no jornal Extra, então a gente sempre coloca a fonte aqui da revelação. E ela tomou decisão na época que namorava com a atriz Letícia Lima. Então, um outro motivo importante, o tipo de relacionamento que você escolheu. Basicamente, alguns tipos de relacionamento têm indicações de congelamento, se o casal ali vai decidir engravidar mais pra frente. Então, indicação médica, indicação social, a gente já falou, formatos familiares e basicamente a Paula Burlemack, como a gente já tinha comentado. Olha que interessante, aos 36 anos de idade, Monique Alfradique contou que em 2020, para a revista Marie Claire, que congelou alguns óvulos para se livrar um pouco da pressão de ser mãe. Esse acho que é um dos principais motivos, é um motivo super interessante. As mulheres, elas têm um envelhecimento dos óvulos mais rápido do que os homens, né? O envelhecimento biológico da mulher, principalmente da parte dos óvulos, ela é bem mais rápida do que no homem. E existe uma pressão social para a paciente ser mãe, né? Sabendo que existe esse envelhecimento.
Então, eu acho que o congelamento, na verdade, eu vejo isso na prática, o congelamento tira uma pressão muito grande do ombro das pacientes. Assim, eu fiz a minha parte, eu congelei. Quando chegar o momento, eu vou tentar ser mãe com esses óvulos congelados. Então, isso é muito legal. Cantora Paula Fernandes, também super famosa, falou ao G-Show, revelou que o motivo pelo qual tomou a decisão de congelar óvulos. Vamos ver aqui o que ela falou. Para não correr o risco de me arrepender depois. Interessante. É isso que a gente fala. O congelamento ele te dá um bom parâmetro. Que se você lá na frente não tiver, ou seja, que é aquele caso de dúvida que eu falei para vocês, se tiver na dúvida, quer congelar óvulo, você pode usar lá na frente. Esse foi basicamente o ponto da Paula Fernandes. Acho que a cada dia que passa as mulheres estão demorando mais para serem mães. Esse acho dela é real. A maternidade tardia é uma realidade. Para se dedicarem às outras atividades. Real, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, como vocês sabem, e a maternidade realmente está indo um pouco mais para frente. Tenho muito show, e claro, no caso dela, para fazer, então acho que tá bom do jeito que tá por enquanto. Ou seja, alguém questionou ela para a parte da maternidade, ela relatou que tinha congelado, ou seja, eu fiz a minha parte, tirei a pressão dos meus ombros e vou fazer o que eu gosto, vou fazer os shows, assim por diante. Olha que interessante, várias famosas, cada um com o seu motivo, cada um com um motivo muito interessante, são reais para congelamento de óvulos, tá bom? Então, recapitulando, recomendação médica, pressão própria ali, familiar, formatos familiares, basicamente essas são todas as indicações. Legal? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí do canal. Quem ficou até aqui, se inscreve no canal, ajuda a gente tá realmente crescendo, a gente quer ser um canal super importante aí nas informações da reprodução humana. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.